Olá, estamos começando mais uma aula, né? Eu sou o professor Elano, professor de Geografia da Rede Estadual de Educação. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o relevo e o processo de ocupação. Vamos ver como foi que esse relevo ele foi ocupado, transformado, né? E teve esse processo de ocupação através do homem, né? Que o homem, além de ser o verdadeiro modelador, o transformador desse espaço geográfico, mas ele também usou esse espaço geográfico, esse relevo, para fazer a sua ocupação. O relevo ele é a parte superficial da litosfera, né? A aula anterior a essa nós falamos sobre as camadas da Terra, né? A litosfera que é a parte, né, uma das camadas da Terra, né? A partir do relevo onde as transformações geológicas se expressam mais nitidamente, sendo também o local de habitação do ser humano. É onde o homem realmente, né, faz a sua habitação na parte do relevo da Terra, né? Em síntese, podemos definir o relevo como um conjunto de formas físicas que compõem a superfície terrestre. Quando a gente fala de relevo e o processo de ocupação, né, esse processo de ocupação tem acontecido de forma desmedida e contínua, fomentada, crescente discussão em torno de alcançar uma possível estabilidade em relação a essas ações praticadas pela sociedade, né? Representada principalmente pelos agentes transformadores desse espaço geográfico, que o principal agente transformador desse espaço geográfico da paisagem propriamente dita, né, era o ser humano. Então essa relação, ela afeta um equilíbrio dinâmico da natureza existente, podendo provocar diversos danos naturais e sociais, né? Então quando esse processo de ocupação ele é feito de uma forma que não é de uma forma adequada, então existe um processo, diversos danos que acontecem na natureza, principalmente no meio social. É fácil identificar atualmente na cidade os diferentes impactos que são oriundos da degradação dos recursos naturais, podendo citar a concentração populacional em locais ambientalmente inadequados. Então a falta de infraestrutura de saneamento básico, entre outros. Então quando realmente existe um processo de ocupação que não é de uma forma bem adequada, então a falta de infraestrutura, a falta de saneamento básico, a falta de tantas coisas, né, são motivo pela qual, né, possa acontecer alguns desastres, né, que acontecer nesses locais onde o homem faz a sua habitação. Então existem muitos locais inadequados no relevo da superfície terrestre. Diante de uma grande concentração populacional, porque nós percebemos que tem locais, né, que tem uma concentração populacional muito grande e tem locais que são uma concentração populacional pequena. Então o relevo ele tem essa situação. Tem locais que nós temos uma densidade demográfica ou uma população absoluta com a maior intensidade e tem locais que não tem e tem locais que nem existe, né? É inadequado totalmente porque não consegue o ser humano ocupar esse processo diante desse relevo. Então existem áreas urbanas que não têm um planejamento adequado e pode passar um desastroso processo de expansão territorial urbana. Muitas vezes isso resulta de uma ocupação de compartimento do relevo, seja em áreas de topo de vertente ou nos fundos de vale, de forma imprópria, no qual são incorporadas parcelas de áreas rurais para serem loteadas, podemos apresentar infraestrutura inadequada ou insuficiente, gerando problemas ambientais urbanos, né, tais como deslizamento, desmoronamento dos solos da rocha, solopamento de margem dos córregos, também alagamentos, né, oriundos da ocupação da planície de inundação e processos tecnogênicos, né, e surgimento de feições erosivas, né, como essas partes de erosão, como os sulcos, né, as ravinas e vossorocas, né? Quando a gente fala de ravina, a gente fala pequena erosão fininha, a vossoroca já é aquela parte mais grande, formando vossoroca, grandes valas, né? Então, existem locais assim que eles são inadequados para o processo de ocupação desse tipo de relevo. E quando isso acontece, né, pode ocorrer que o ser humano, né, ele possa habitar, fazer sua habitação, ocupar um espaço de uma forma inadequada, e vendo esse processo de erosão, ele pode, esse local ocorrer um deslizamento, desmoronamento, né, e levar toda a sua parte de habitação. Então, quando vai ocupar um processo de ocupação desse relevo, tem que ter um estudo para que realmente possa saber se realmente aquele local é propício para que o homem possa ocupar ou não. Mas como o ser humano é
de forma teimosa, né, ele faz muitas vezes as suas habitações em vales, né, nas depressões, né, então são os locais que realmente são impróprios para habitação, para ocupar esse espaço do relevo terrestre. Quando nós assistimos na TV ou lemos notícias a respeito do desabamento de encostas, desmoramentos e morte por movimento das massas, né, percebemos que o quão catastrófica e adversa pode ser a construção do espaço geográfico social sobre um substrato natural. Por essa razão, os conhecimentos sobre a composição do solo, as características internas e externas das estruturas físicas do planeta e todos os elementos relacionados com essas questões precisam ser devidamente elucidados, seja estudado. Então, toda vez que nós lemos uma notícia, vimos uma notícia no jornal, no noticiário, ou no jornal escrito ou mesmo ao vivo, né, a gente percebe que os desmoramentos, né, essa parte das encostas, o movimento dessas massas, percebemos que essas catástrofes, ela ocorre devido a quê? Devido ao ser humano fez um processo de ocupação desse relevo de uma forma inadequada. E quando isso acontece, vem esse processo natural, né, com a chuva, né, o vento, o sol, esse processo erosivo, e faz com que muitas casas, né, possam vir a desabar nessa questão do desmoronamento dessas encostas, ok? Aí nós temos uma imagem que é um exemplo de um escorregamento atingido e levado consigo uma casa. Então essa casa, ela estava habitada de uma forma inadequada, né? Veio a parte de erosão do escorregamento que atingiu essa casa e levou totalmente ela, né? Então esse processo de ocupação desse relevo foi de forma inadequada. Um dos principais problemas quanto ao desequilíbrio entre o relevo e o processo de ocupação é a ocorrência das erosões, né? As erosões, né, é o principal fator para ter o desequilíbrio desse relevo, dessa parte de ocupação, desse processo de ocupação, né? Sobretudo nos meios urbanos ou nos meios urbanizados. Elas manifestam em função da remoção de vegetação, né, e próximo do rio e também em áreas acentuadas de declividade, como áreas montanhosas, de serras ou morro. Assim, a força da água da chuva e a ação da gravidade proporcionam impactos erosivos sobre o solo e suas consequências sobre a sociedade. Então vejamos que quando acontece uma remoção da vegetação em um determinado local, né, esse relevo, essa parte de relevo, ele fica mais propício à erosão, né, fica mais sujeito a ocorrer o processo, né, de erosão. Então são os locais realmente que tem um desequilíbrio desse relevo e que realmente são locais que não é propício para o homem fazer essa ocupação num desse determinado relevo. É válido ressaltar que as contradições sociais também não estão desvinculadas dessa dinâmica. Um exemplo bastante claro é a formação de favelas e habitações irregulares em áreas de morro e encostas, um problema recorrente em várias cidades brasileiras. A forma desigual com que se constrói o espaço geográfico sobre o espaço natural muitas vezes torna-se problemática e até incontrolável, gerando problemas e impactos socioambientais. Então a gente percebe que quando a gente fala, vale ressaltar essa questão das contradições sociais, a gente percebe que toda essa dinâmica, né, todos esses locais em que as pessoas constroem favelas, suas habitações de forma irregulares, né, pode realmente ocorrer um problema, né, tanto social como ambiental. Então ocorre um grande impacto ambiental quando o ser humano constrói suas favelas aí em morros, né, principalmente na cidade do Sudeste, né, a gente percebe que existem muitas favelas, né, que ficam localizadas nos morros, né? Então são locais que não são inadequados para ocorrer esse processo de ocupação deste relevo. Aí nós temos a imagem, né, e aí a gente percebe que aí é um morro, né, é um local muito íngreme, né? Então aí nós temos uma placa, essa placa está sinalizando a possibilidade de um movimento de bloco do terreno. Então se essas massas, né, vieram a desmoronar, a gente vai perceber que vai ter um grande prejuízo de erosão, né, erodindo aí, passando até por cima dessa estrada que fica localizada no pé desse morro, né. Temos outra essa imagem, né, de uma cidade, né. Aí nós temos vários fluxos de sedimentos, né, invadindo a rua de uma cidade. Certamente essa cidade está localizada, essas casas bem numa parte de planície, né, bem localizada bem na base de um topo de um morro. Então quando acontecem as chuvas ou o vento, essa parte desses sedimentos são levados e invadem a rua da cidade. Então esse local também é um processo de ocupação desse relevo que é inadequado para o ser humano construir a sua habitação. Portanto, para nós compreendermos e aprofundar os estudos calcados na dinâmica entre o relevo e a sociedade,
faz-se importante e necessário para considerar a complexa gama estrutural que envolve esses elementos. É preciso pensar a cidade, o campo e as áreas de preservação a partir de uma única cadeia de acontecimento, de forma que o desequilíbrio gerado em uma dessas composições pode reverberar em todas as demais. Então, é preciso compreender e aprofundar esse estudo para realmente o ser humano possa compreender que existem locais, né, dessa parte do relevo terrestre que não tem como fazer um processo de ocupação. Então, a gente percebe tudo isso através desses elementos que envolvem toda essa forma estrutural do relevo terrestre. Para nós concluirmos nossa aula de hoje, nós temos aqui um exercício, né, que vai falar assim: uma cratera em terreno do bairro Cidade Jardim, em Uberlândia, preocupa os moradores da região. Né? Então, a cratera lá na cidade de Uberlândia está preocupando os moradores daquela região. O problema é causado por uma erosão que ameaça a estrutura de algumas casas na rua dos Jasmins e é agravado com a proximidade do córrego do óleo. A Prefeitura de Uberlândia informou que um estudo foi feito para solucionar o problema. A causa provável do problema ambiental apresentado, conforme a informação disponível na reportagem, está associada a uma combinação entre: das 5 alternativas A, B, C e D, qual seria a alternativa correta? Qual seria a alternativa que você poderia gabaritar em relação a esse processo, né, da pergunta de erosão? A ocupação das encostas saturadas do solo, intemperismo superficial, intensidade da chuva, urbanização de reservas ambientais e a ação erosiva dos ventos, remoção da cobertura vegetal e erosão fluvial, ou é o assoreamento dos córregos e acúmulo de poluentes? Então, a alternativa correta seria a alternativa D, né? A reportagem destaca um problema relacionado com uma erosão na área urbanizada, o que costuma estar associado à remoção de vegetal. Então, toda vez que você remove vegetação, né, o relevo, né, ele está mais propício a acontecer um desmoronamento. Então, o fato do problema ser agravado pela proximidade de um córrego indica a ocorrência e a possibilidade de acontecer essa erosão fluvial, ok? Eu tenho como sugestão hoje para você ter um aprofundamento maior sobre essa relevo e o processo de ocupação, um filme bastante interessante, fala Narradores de Javé, né? É um filme brasileiro, né? É um filme muito importante que vai tratar realmente desses locais que são ocupados de forma desnecessária, de forma inadequada. Também para você acessar tanto esta aula como outra aula, né, você vai lá acessar a plataforma Eduque e você vai ter essa aula na íntegra, assim também como outras aulas, ok? Muito obrigado, até a próxima aula.